Glória a Deus, queridos. Quem está preparado para receber a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Eu quero compartilhar algo, querido, muito precioso da parte do Senhor e eu creio que tem tudo a ver com esse momento que essa noite que nós vamos viver aqui, a noite do batismo nas águas. Algumas pessoas aqui, homens e mulheres de Deus, vão nascer de novo para Cristo Jesus. Amém? E é realmente isso que acontece, querido, quando nós tomamos a decisão, querido, de descer as águas. Quando nós tomamos a decisão de cumprir o princípio que o mesmo Senhor Jesus um dia cumpriu. Eu gosto muito de olhar para Jesus desse ponto de vista, porque a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, vai dizer que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele vai até João Batista para ser batizado. Ele vai, querido, é uma decisão do coração daquele que era Deus, daquele que é Deus. Por isso a importância, querido, daquilo que vai acontecer aqui no final do culto nessa noite. Eu quero falar com você hoje, nessa noite, sobre uma mensagem que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo de número 5 e no verso, a partir do verso de número 11. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos e nós vamos falar sobre algo muito especial. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e verso de número 11. Você pode acompanhar comigo aqui, ler na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos. E espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião para vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele quem por ele morreu e ressuscitou. Por isso daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por causa de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, muito obrigado, Chico, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repita comigo: tudo foi bom ensaio, tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu quero que você se atente comigo aqui, querido, no verso de número 17, da segunda carta de Paulo. O verso de número 17 é um texto muito conhecido da palavra de Deus e um texto muito poderoso da parte do Senhor para nós. O verso de número 17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, repita comigo, pelo que? Pelo que? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Glória a Deus. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Tudo se fez novo. Esse texto, querido, ele carrega o poder de Deus aqui, querido. Quando nós olhamos para esse texto e principalmente para esses versos, o verso número 17 traz algumas características do reino de Deus, e não só características do reino de Deus, mas eles trazem algumas características do próprio coração de Deus. A primeira característica que eu quero compartilhar com você e conversar com você nessa noite, Paulo fala aqui pelo que se alguém está em Cristo. E o que é, pastor, estar em Cristo? Estar em Cristo, querido, é muito mais do que se dizer evangélico. Estar em Cristo é muito mais, é algo muito maior, é algo muito mais poderoso do que se dizer um cristão. É algo muito mais amplo do que aquela ficha de dados pessoais que nós preenchemos em alguns lugares, em que lá está descrito qual a sua religião. E nós colocamos lá evangélico, ou cristão, enfim, como você queira colocar. Mas estar em Cristo, querido, é algo muito maior. É algo muito mais poderoso do que isso. Estar em Cristo também é muito mais do que fazer parte de um grupo familiar. Estar em Cristo é algo muito maior do que fazer parte de uma equipe de louvor, de uma equipe da dança, de um grupo de serviço. Estar em Cristo é algo muito mais poderoso do que servir na portaria da igreja, no estacionamento da igreja. Estar em Cristo é algo muito maior do que pastorear uma igreja. Estar em Cristo é algo muito mais amplo, querido, do que isso. Muitas vezes nós achamos que estar em Cristo é frequentar uma igreja aos domingos. Isso faz parte do estar em Cristo, mas isso não é o estar em Cristo. É muito maior do que isso, é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O estar em Cristo, querido, ele requer algumas coisas. E a primeira coisa que o estar em Cristo ele requer é ter um novo coração. Repita comigo: estar em Cristo requer um novo coração. Olha comigo lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 36, a partir do verso de número 26. Ezequiel 36, 26. Nós vamos lá para o Antigo Testamento, sobre uma promessa de Deus, que Deus usou a vida desse profeta para declarar sobre o povo de Israel. Ezequiel 36, 26, nós vamos ler o 26 e o 27. A palavra de Deus aqui diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis as minhas ordenanças, e as observeis. Quando nós falamos, querido, de uma nova vida em Cristo, nós não estamos falando de algo simplesmente externo. Quando nós falamos que nós fazemos parte de um reino de Deus, de um reino eterno, é algo muito mais do que simplesmente através de palavras. Quantas pessoas que nós já não ouvimos falar, que se diziam homens e mulheres de Deus, cristãos, que não só nos decepcionaram, mas de certa forma envergonharam o Evangelho de Cristo. Uma nova vida em Cristo, querido. Nascer de novo fala de algo que começa aqui, ó, dentro do nosso coração. As maiores transformações da parte do Senhor para nós não são transformações externas. Elas se manifestam externamente, mas elas não começam através de algo que nós fazemos ou através de algo que nós falamos. Mas as maiores transformações e as mais poderosas da parte do Senhor, elas são de dentro para fora. Elas começam
dentro de nós. Deus primeiro começa a tratar, querido, aquelas feridas que muitas vezes muitas pessoas não conhecem. Deus começa a nos curar no nosso interior, na nossa alma, para depois manifestar essa cura no nosso corpo físico. Deus começa a colocar as coisas, as palavras, as promessas, as impressões dele primeiro dentro do nosso coração. E depois isso é externalizado através de uma vida com Cristo. E depois as pessoas que estão ao nosso redor percebem a nossa mudança, percebem a nossa transformação, ou pelo menos deveriam perceber. Esse nascer de novo, querido, fala de algo que não é algo natural. Esse nascer de novo não é algo que nós entendemos aqui no nosso intelecto. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas se dizerem: mas fez tudo errado na vida e agora virou crente. É aqui, querido, pessoas querendo discernir, entender as coisas de Deus no seu intelecto. E as coisas de Deus não são discernidas, não são entendidas aqui. As coisas do Senhor são discernidas aqui, no nosso espírito. Por isso que muitas vezes nós ouvimos isso. Mas fez isso de errado. Mas fez aquilo de errado e agora virou crente, virou santinho. Aqui, querido, querendo entender as coisas de Deus aqui. Essa nova vida de Cristo, querido, aquilo que Ezequiel estava profetizando aqui há mais de 3, 4 mil anos atrás. Deus estava dizendo: eu colocarei neles um coração de carne. Eu arrancarei esse coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração cheio de pecado, e colocarei neles um novo coração. Amém? Quem aqui recebeu um novo coração do Senhor? Glória a Deus, querido. Nós recebemos, querido, um novo coração do Senhor. Aquela dureza, aquela aspereza, não faz parte de uma nova vida com Cristo. Aquele coração duro, querido, sem compaixão pelo outro, pelo próximo. Talvez aquela maneira que nós falávamos uns com os outros hoje é diferente. Aquela maneira com que nós nos tratávamos e tratávamos as pessoas ao nosso redor é diferente hoje. Não é mais como era antes. Glória a Deus por isso, querido. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Essa nova vida em Cristo, querido, esse novo nascimento fala disso. Deus, ele arrancou esse coração de pedra, querido, esse coração duro, e não somente nos deu um novo coração. Eu gosto muito desse texto de Ezequiel, porque fala que Deus arrancaria esse coração de pedra e colocaria um coração de carne, e mais do que isso, Ele nos daria o maior presente de tudo, de todos. Ele colocaria dentro de nós o seu Espírito. Amém? Querido, se tem algo que nós podemos nos gloriar, se tem algo que nós podemos nos alegrar, querido, é que o Deus, querido, o nosso Senhor, Ele não mais é como no Antigo Testamento, Ele não é mais como na Velha Aliança, em que Ele falava com poucos homens e esses homens transmitiam a mensagem para as outras pessoas. Não é mais como na Velha Aliança, que esse Espírito se apoderava daquela pessoa para alguma situação, para alguma coisa que Deus queria realizar naquele tempo. Hoje não, querido. Hoje o Espírito Santo, querido, dentro de cada um de nós aqui, existe uma porção de Deus. Existe uma porção dele dentro de cada um de nós. E sabe qual que é o mais lindo, querido? É que aquilo que falta em mim sobra na Fabiana. E aquilo que falta na Fabiana sobra na pastora Cláudia. E aquilo que falta na pastora Cláudia sobra no Júnior. E aquilo que falta no Júnior sobra no seu Ferreira. Esse que é o prazer, querido, de ser igreja, é saber que essas pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas que estão caminhando a caminhada cristã junto com a gente, elas não são meros espectadores, não!
Elas são homens e mulheres, filhos e filhas amadas do Senhor. Amém? Você é um filho, você é filha amada do Senhor. E tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós não temos, alguém tem. Amém? Sabe aquelas palavras que não são de Deus? Eu não preciso de ninguém. Nós precisamos, querido, uns dos outros. Amém? Nós precisamos de uma palavra amiga num dia difícil. Nós precisamos de um abraço caloroso num dia de dor, de angústia. Nós precisamos, às vezes, de uma mensagem, de um telefonema, quando nós não estamos bem. Esse é o privilégio de sermos igreja no Senhor. É saber que cada um de nós aqui, querido, tem uma porção da parte do Senhor. E uma porção diferente da minha, diferente da sua. Amém? Glória a Deus. Ele diz que aquele que está em Cristo, e estar em Cristo é isso, querido, é muito mais do que falar, é muito mais do que dizer que está em Cristo, é viver o Cristo, é saber que Cristo está conosco todos os dias, é manifestar o Cristo, através das nossas ações, das nossas palavras, através daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E o texto diz que aquele que está em Cristo é nova criação ou nova criatura. Pastor, o que é essa nova criatura? O que é essa nova criação de Deus? Querido, quando nós olhamos ali no contexto daquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo, quando ele fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. Essa nova criatura aqui é algo que nunca existiu. Não é algo reformado da parte de Deus. Deus não trabalha com reformas. Amém? Deus trabalha com reconstrução. Deus nunca vai nos reformar, querido. Olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia, Deus nunca vai reformar ninguém. Algumas áreas da nossa vida precisam de uma reconstrução, é verdade. E Deus é especialista em reconstruir. Quando ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura, querido, não é um Fábio reformado. Não é um Eduardo reformado. Não é uma Maria reformada, não. É alguém que foi totalmente transformado pelo Senhor. É alguém que foi totalmente sarado, curado pelo Senhor. É alguém, querido, que não foi reformado, mas foi reconstruído pelo Senhor. Quando nós falamos de uma nova criatura, é algo que nunca existiu antes. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava nos dizendo. Sabe, muitas vezes o que nós esperamos do Senhor, querido, é de algumas reformas. Só que o Senhor não trabalha com reformas. Deus trabalha com coisas novas. Posso ouvir um amém? Quero dar um exemplo simples para você. Como você compra um celular novo? O que você espera receber na sua casa? Um celular novo, é óbvio, né? Aquele que vem todo lacradinho, aquele que você retira o plástico dele, aquele que você abre a caixinha, bem legal, assim, aquelas caixinhas do celular bacana, né? Você abre aquela caixinha assim, ela vai deslizando, aí você vê o celular lá todo protegido, com uma película na tela. Aí você vai lá e retira aquela película da tela. Depois você pega as outras coisas que vem junto com o celular, o carregador, vem envolvido também num plástico muito bem guardado. Depois você tira a película dele, depois você põe na tomada e põe lá para carregar. É gostoso quando nós recebemos ou quando nós compramos algo novo, não é verdade? Quem não gosta
de receber algo novo aqui. Todos nós gostamos, querido. As coisas dessa terra muitas vezes só nos ensinam sobre as coisas celestiais. Um carro novo é gostoso, é bom. Uma casa nova, uma roupa nova, por mais simples que seja, é bom. Um calçado novo, as mulheres que gostam bastante de calçado. Um tênis novo, enfim. Tudo aquilo que é novo é bom. Tudo aquilo que é novo alegra o nosso coração. E por que eu estou falando sobre isso com você, querido? Porque o nosso Deus é um Deus especialista em coisas novas. Posso ouvir amém? Nosso Deus é um Deus especialista em coisas novas. Deus não trabalha, querido, com coisas velhas. Deus não trabalha mais com o passado. Deus trabalha com o hoje e com o amanhã. Aquele que está em Cristo, querido, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, querido, da nossa vida, na minha, na sua vida, já se passaram. Sabe, muitas vezes nós imaginamos que as coisas velhas só são coisas de 15, 20, 30 anos atrás. Ah, mas como era bom aquele tempo, querido. A nostalgia nem sempre é bom para a nossa vida. Você sabia disso? Ah, mas como foi bom, pastor, na minha conversão, no começo da minha conversão. Foi bom, querido, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus tem preparado para você hoje é muito melhor do que talvez há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Aquilo que Deus tem para nós hoje, querido. Aquilo que Deus tem planejado para o nosso futuro, que nós não conseguimos imaginar, que nós não conseguimos falar, é muito melhor do que aquilo que nós já vivemos lá atrás. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Quem não deixa o velho, não avança, querido. Quem não deixa o velho para trás, não avança. Quem não rompe, quem não vence as coisas velhas, querido, não vive as coisas novas de Deus. Eu gosto muito desse texto, é o texto que Deus colocou no nosso coração sobre esse ano, o ano de avançar. Está lá na carta de Paulo também aos Filipenses, no capítulo de número 3 e verso de número 13. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, esquecendo-me daquilo que eu já vivi, esquecendo-me das coisas, das situações, das pessoas que me magoaram no passado, eu prossigo em direção ao alvo. Amém? Esquecendo-me das dores, esquecendo-me daquilo que ficou para trás, meu irmão. Sabe, muitas vezes nós nos apegamos naquilo que ficou para trás e nós não conseguimos avançar. Porque as coisas que aconteceram no passado nos prendem. E quem vive de passado vive parado, vive estagnado, não avança em direção às promessas de Deus. É necessário, querido, romper com o passado. É necessário romper com as dores, com as dificuldades, com as situações do passado. E então, nós possamos desfrutar do novo de Deus que está adiante de nós. Que Deus tem preparado para hoje, querido. O hoje com Deus é muito melhor do que nós já vivemos lá atrás.
O hoje com Deus é muito mais prazeroso, muito mais gostoso do que tudo aquilo que nós já vivemos com Ele lá atrás. Porque o nosso Deus, querido, é um Deus de coisas novas. Pastor, mas eu já vivi tanta coisa com Deus. Glória a Deus, querido. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito melhor hoje. Aleluia! É muito melhor, mas muito melhor. As coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo. Você consegue perceber comigo, querido, que o prêmio, ele nunca está no passado? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coroa, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o prêmio, ela nunca está falando sobre o passado. Ninguém recebe prêmio nenhum lá no passado. O prêmio ou está adiante de nós, ou o prêmio está à nossa frente. Aquele que permanecer fiel até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que permanece, querido, aquele que persevera, querido, o prêmio sempre está à nossa frente. O prêmio sempre está no hoje. O prêmio sempre está no amanhã. Nunca está no passado. A nostalgia, querido, nem sempre é boa. Às vezes ela atrapalha. Paulo nos ensina algo muito precioso aqui, querido. Para de olhar para trás. Parece repetitivo isso, né? Pare de olhar para trás. Pare de olhar para aquilo que já passou. Quem olha para trás, querido, não avança. Quem olha para trás, querido, não consegue desfrutar do melhor de Deus. Agora, é hoje. Posso ouvir um amém? Paulo nos ensina, querido, que algo muito precioso. Olhe para frente, planeje, sonhe, realize aquilo que Deus colocar no seu coração. É daqui, é de hoje, meu irmão. Nós não conseguimos voltar nem daqui umas horas atrás. Nós não conseguimos mais voltar no momento de louvor. Ai, como eu queria ter levantado a mão naquela canção. Não dá para voltar. Como eu queria ter cantado mais alto, pastor, quando você pegou o microfone e pediu para a gente cantar que o Senhor é o nosso maior tesouro. Não dá mais. Já foi. Você percebe, querido, que não dá para voltar mais. Mas o agora? Agora consigo. Mas se tiver que cantar, não, agora eu canto. Agora eu posso fazer. Agora eu posso expressar. Agora eu posso orar. Agora eu posso fazer. Daqui para frente. Daqui para frente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, nós já deixamos para trás. E eis que tudo se fez novo. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus, da do livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11, 6. Esse texto ele fala sobre fé, mas ele fala sobre muitas outras coisas também. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabia que fé agrada a Deus, querido? Se o autor de Hebreus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, logo nós entendemos que a nossa fé, ela agrada o coração de Deus. E a parte B do versículo é a minha preferida. Ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
Você sabia que Deus existe, querido? Você sabia que Deus é muito mais do que um vento, do que uma água? Deus pode se manifestar de todas as formas. Você sabia que Deus é uma pessoa? Com que você pode se relacionar com ela? Com que você pode conversar com Ele? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? E a parte final desse versículo, ele diz: e que Ele é galardoador, ou Ele é presenteador dos que o buscam, querido. Sabe o que eu acho mais fantástico nisso aqui, querido? É que Deus não pega os presentes lá do passado. Sabe o que eu acho mais lindo aqui, querido? É que Deus não pega uma coisa velha, querido, e traz para nós como um presente. Eu não consigo imaginar um Deus presenteador, um Deus galardoador de coisas ruins. Eu não consigo imaginar, olhando para a palavra de Deus, um Deus galardoador de coisas quebradas, de coisas machucadas. Eu consigo sim imaginar um Deus presenteador de coisas novas. Amém? De coisas preciosas. De coisas, querido, que nós gostamos, de coisas que nós nos alegramos. Quem que gosta de ganhar presente aqui? Poxa, mas só isso é? Não é ganhar presente, não? A grande maioria de nós, se não todos nós, gostamos, querido, de ganhar presentes. E olha o que o texto aqui, que o autor de Hebreus está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele primeiro creia que ele existe e que ele é presenteador daqueles que fazem tudo certo? Não. Daqueles que são espirituais? Não. Daqueles que pregam a palavra de Deus? Não. Ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam. É como se todos os dias, querido, todos os dias, Deus estivesse com um presente na mão para me entregar e para te entregar. Todos os dias, querido, da nossa vida, Deus sempre está com algo novo, com algo poderoso, com algo grandioso para nos entregar. Todos os dias, querido, a natureza ela mostra isso. A natureza ela revela isso. Não existe nenhum dia como o outro. Não existe nenhum dia com a mesma duração do outro. O sol ele não nasce, ele não se põe no mesmo horário todos os dias. Pode haver sim alguns encontros aí durante vários dias, mas de forma geral não é assim. O clima ele não está sempre na mesma temperatura. Um dia está mais frio, outro dia está mais quente, outro dia está muito quente, outro dia está poderosamente quente. Nenhum dia é igual ao outro. O nosso Deus, querido, é um Deus presenteador. Você pode dizer isso? O nosso Deus é um Deus presenteador. Não existe, querido, nada. As misericórdias, a palavra de Deus fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A cada dia, querido, é um presente de Deus para nós. A cada dia que nós deitamos na nossa cama, no nosso travesseiro e fechamos nossos olhos. A cada dia que nós acordamos e enchemos o nosso pulmão com ar. Cada dia, queridos, são presentes de Deus para nós. A cada dia são mais uma oportunidade que nós temos de conquistar algo, de fazer valer a pena aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. A cada dia nós temos uma oportunidade de fazer o bem, de ser bênção na vida de alguém.
A cada dia nós temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. A cada novo dia, novas histórias, novas conquistas. A cada dia, novos presentes da parte de Deus, querido. Para a minha, para a sua, para a nossa vida. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Puxa, pastor, pensa num dia difícil. Tudo se fez novo a partir de agora. Amém? Pensa num ano difícil, pastor. 2024. Na virada do ano nós vamos estar aqui. Quando der 00:01 no relógio. 2025, tudo se fez novo. Você pode se colocar em pé, meu irmão? Minha irmã, eu quero convidar o pessoal do louvor aqui. Todos os dias é um convite para continuar. Todos os dias também é um convite para permanecer. Todos os dias é um convite da parte do Senhor para perseverar. Todos os dias. Todos os dias. O Senhor está nos esperando com presentes preciosos. Com presentes que alegram, que agradam o nosso coração. Todos os dias, querido, nosso Deus tem prazer em nos presentear. Ah, mas eu estou pisando na bola, pastor. Deus não muda, querido. Deus não é conivente com o pecado. Só que a sua essência de presenteador, de galardoador, ele não muda. Ele não é como muitas vezes algumas pessoas são. Se fosse, nós já havíamos sido fulminados há muito tempo. Se fosse, nós não estaríamos aqui, certamente. O nosso Deus também, querido, é um Deus de novos começos. Novos começos. Ah, pastor, mas até hoje não deu certo. Quem sabe nessa noite, querido, é uma noite de você começar de novo. Pastor, mas eu já tentei durante anos. Começa de novo, começa hoje. Eu não sei sobre aquilo que Deus tem falado com você, querido. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa recomeçar. Eu não sei qual área o Senhor vai reconstruir na sua vida a partir de hoje. Uma coisa eu tenho certeza, querido. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Amém? Nunca volta vazia. E talvez um dia você vá se lembrar dessa noite. Como aquela noite que eu recomecei algo. Como aquela noite que eu tomei uma decisão no Senhor. Deus me fez lembrar aqui de algo muito especial, querido. Que eu guardo com muito carinho dentro do meu coração. Houve uma noite como essa, querido, de uma palavra ministrada aqui pelo pastor Ailton e Deus estava trabalhando no nosso coração, no meu coração, no coração da pastora Tânia. Deus estava trabalhando na nossa vida, na nossa família e aquele dia eu fiz uma oração muito simples, querido, mas uma oração que mudou e transformou toda a nossa história. Aquele dia eu não estava num dia legal, querido. Aquele dia, sabe quando você não está num dia... Você não está legal.
Mas aquele dia eu vim aqui à frente, querido, bem no cantinho assim do altar. Eu falei, Deus, eu tô cansado de viver os meus sonhos. Eu quero viver os sonhos do Senhor sobre a minha vida. E eu só orei isso, querido. Eu só orei isso. Mas essa oração, Deus ouviu. Deus guardou. Deus trabalhou. Deus nos ensinou. E a partir daquele momento eu pude ver, querido, com os meus próprios olhos. Deus tirando eu de alguns lugares, Deus removendo algumas coisas da minha vida e Deus me colocando em outros lugares.